Boa noite, então, a todos nós, a todos vocês, irmãos que hoje estão aqui presentes. É um prazer recebê-los. Gostaríamos de cumprimentar também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, né? E como é bom estar aqui, né? Mais um dia de aprendizado, em mais um dia em que podemos ouvir as palavras bonitas do nosso Mestre Jesus, que são compartilhadas pelos nossos irmãos da casa, né? Os ensinamentos de Jesus. Alguns avisos, então, iniciais a respeito da nossa biblioteca, sempre disponível, com vários volumes, né? Que passam pelo crivo da nossa Federação Espírita também, e que aqueles que desejarem podem estar retirando, então, um volume e passarem na secretaria para fazer a inscrição. Também avisar e comentar a respeito da nossa evangelização infantil, em que as crianças estão muito engajadas, né? Que ocorre durante o momento da nossa palestra na sala ao lado, e atende crianças de 4 a 12 anos. Gostaria de ressaltar também o atendimento fraterno, né, para aqueles irmãos que não estão tão habituados, que não frequentam com tanta regularidade a nossa casa, mas que têm desejo de algum conselho ou de algum esclarecimento acerca de suas necessidades, né, do dia a dia, acerca da doutrina espírita, podem agendar um horário na secretaria também. Inclusive, a gente gostaria de divulgar esse trabalho nas redes sociais, né, para que as pessoas venham até a casa e sintam-se acolhidas. Temos também o Estudo do Livro dos Espíritos, que acontece após a palestra, né, sempre nas quintas-feiras. Hoje nós teremos o estudo também. E todos estão convidados a participar. Nosso último recadinho é sobre o Bate-Papo Espírita, que também ocorre na última quinta-feira de cada mês, que é uma conversa aberta, livre, né, para que as pessoas tirem suas dúvidas ou mesmo para conversar acerca do tema da palestra daquele dia. Gostaria de deixar um recadinho especial aqui para os diretores, trabalhadores da casa, da diretoria, que terá uma breve reunião após a exposição de hoje, que por favor dirijam-se à sala ao lado, onde é realizada a evangelização, para trocar algumas palavrinhas. Legal? Até enquanto o estudo acontece nessa sala aqui. O último recadinho seria sobre doação de material de higiene e limpeza, né? Em que a gente, através do projeto Todo Dia é Dia, auxilia o lar de idosos Coração de Maria. Então, material de higiene, de limpeza, em alguns casos até alimentos, né, não perecíveis, quem quiser trazer será encaminhado. A nossa palestra de hoje, então, ela tem o tema Os Trabalhadores da Última Hora. O nosso palestrante de hoje será o nosso irmão Valmor Barfnet. E teremos também, na próxima quinta-feira, no dia 23/7, com a nossa irmã Débora Menegassi, a palestra com o tema Caminhando e Aprendendo. Hoje, então, eu quero convidar a Maria Luísa para fazer a leitura, né? Que nós estamos, então, incentivando as crianças a participarem do trabalho espírita. Pode vir, Maria. O futuro não é assunto tranquilo para todas as pessoas. Nos casos de desemprego, de perdas, de enfermidade, de ganhos insuficientes, de términos de bons relacionamentos, frequentemente aparece o temor do futuro. Nesses momentos, acredita-se que o futuro será uma extensão do presente, penoso também, por não haver condições de imaginá-lo bom. Cuidemos, então, para não permitir que os sofrimentos do presente impeçam as boas ideias sobre o amanhã. Por isso, aflige-se você quanto ao futuro. Não é exatamente o futuro que o assusta e impacienta, mas sim o seu agora triste que não o deixe imaginar um bom futuro. Reaja e não permita que o futuro, que ainda não existe, prejudique o agora, que existe. Comece o bom futuro agora. Analise a si mesmo e as circunstâncias e solte do peito uma emoção de esperança e de fé no seu progredir. O futuro é você quem faz. Quanto mais você sente ser bom no futuro, melhor fica o agora. Obrigada, Maria Luísa, pela colaboração. Então, eu gostaria de convidá-los agora para que a gente possa realizar a nossa prece inicial e depois seguirmos, então, com a exposição de hoje. Aqueles que desejarem, se coloquem em posição de oração com os olhos vendados, então, fechados. Querido Senhor, que sempre nos acolhe e que envia a Tua luz para iluminar o nosso caminho.
amiga que nos acompanha em cada momento de nossas vidas, principalmente neste momento que estamos vivendo agora, em que podemos abrir os nossos olhos, a nossa consciência e a nossa alma para os ensinamentos que vêm do Mestre Jesus e também de todo o estudo que é realizado por aqueles que aqui vêm trazer o seu voluntariado. Senhor, nós queremos também pedir-lhe que acolha os sofredores, que os anjos e espíritos amigos que estão nos acompanhando também possam acompanhar aqueles que sofrem, que têm em sua dor a perda ou alguma doença, em diversos momentos que nos sentimos sozinhos nessa caminhada. Que possam todos aqueles que sofrem encontrarem na espiritualidade e dentro do seu coração a luz que Jesus e que Deus já enviou para cada um de nós. Que tenhamos, Senhor, discernimento e capacidade de encontrar o caminho, de viver na luz e de sempre praticar o bem em relação ao próximo que nos acompanha, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na rua ou em qualquer lugar que estivermos, que possamos praticar o bem e dividir a luz que Jesus mandou para nós, que Deus enviou para nós, com todos os irmãos que estão conosco aqui na Terra. Que assim seja. Quando eu ficar grande, eu quero falar tão bem quanto essa moça aí. Quando eu ficar grande, né? Que coisa boa que eu tenho. Nosso abraço, nosso carinho para todos que estão aqui, pessoal de casa, né? Uma alegria muito grande a gente estar aqui, poder participar. Hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso GPS, o caminho que nos conduz está aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, a rota segura da nossa vida. O assunto é tão simplesinho que eu pensei, por que fazê-lo? E de repente eu vi assim, não, para aí, se ele está como um capítulo do Evangelho, uma parábola de Jesus, temos algo a refletir com ele, né? Trata-se do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhadores da última hora. Primeira coisa que me veio assim, poxa vida, nós recebemos tudo pronto. Olha bem, tivemos os filósofos, tivemos os profetas, tivemos Moisés, o Cristo, Kardec. Nós vivemos na época do Chico, do Divaldo, de Alberto Almeida, do Sueli, de tantas pessoas, tantos espíritos que alavancaram o nosso conhecimento de graça. Então, trabalhadores da última hora que recebemos tudo pronto. Então hoje vamos refletir um pouco sobre esse capítulo, que é baseado na parábola de Jesus, que está no Evangelho de Mateus 20, 1 a 16, em que um proprietário, né, da vinha contrata trabalhadores, o senhor contrata trabalhadores em diferentes horários do dia. Alguns pela manhã, outros ao meio-dia, outros à tarde e até mesmo na última hora. No final, todos recebem o mesmo salário. À primeira vista, essa parábola parece injusta. Vou segredar para vocês não espalhem, só vou contar para vocês. Pensei que, se fosse hoje essa parábola de Jesus, o patrão seria injusto, teríamos que fazer uma greve, uma manifestação e acabar no STF, porque uns receberam
mais trabalho e dinheiro igual no final do dia. Ai, que livre, só uma parábola de Jesus, que coisa boa, né? Então vamos ver o que nos diz o Evangelho. A parábola da vinha. No segundo parágrafo diz: à tarde tendo chegada, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e pagai-lhe, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha senão quando da 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados por primeiro, vindo a seu turno, creram, acreditaram que se lhe dariam mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E recebendo eles murmuraram contra o pai de família, o senhor da vinha, dizendo: esses últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor. Em resposta, ele disse a um deles: meu amigo, não lhe fiz injustiça, não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer aquilo que quero, e o vosso olho mau, porque eu sou bom. O vosso olho é mau, porque eu sou bom. Esse é o trechinho do Evangelho. Mas estava vendo um lado diferente aqui, a maneira inteligente que Jesus diz: não importa a hora, mas o importante é fazer a reforma íntima e entrar na casa do Pai, sair dos lados baixos dos umbrais. Exemplo de última hora me ocorreu, porque é tão comentado, tão falado, e às vezes a gente traz aqui conseguido o livro Nosso Lar, que tem a série André Luiz, que são 16. Começa no Nosso Lar, termina lá na Vida Continua. Espírito que foi médico durante a encarnação, que tomava umas, pitava outras, traía a mulher, vivia materialmente buscando sempre o materialismo, pouca caridade, desencarnou, desceu ao umbral, depois de 8 anos socorrido, e tornou-se, eu gosto sempre da frase do Donavo Lafayette, que era um irmãozinho meu que a gente atuava junto numa mesma casa espírita, o repórter do plano espiritual e do plano físico, que uniu as duas vidas, né? A vida física e a vida imaterial, a vida espiritual, nas mesmas obras. E nos fez entender muito melhor o funcionamento da coisa. Qual é o tempo de trabalho do André Luiz? Tornou-se um trabalhador de última hora. E olha quanto de ensinamento trouxe a todos nós. Jesus não estava ensinando com essa parábola sobre salários. Estava nos falando sobre misericórdia divina, o mérito espiritual e as oportunidades de crescimento. Aprendemos na doutrina espírita que Deus nos chama a cada um no momento certo. Os trabalhadores da vinha, cada trabalhador é um espírito. Alguns de nós, essa é a base da parábola, despertam cedo para a vida espiritual.
outros demoram décadas. Alguns somente na velhice encontram o caminho do bem, e alguns apenas passam pela encarnação. Não vão para a vinha do Senhor. Mas Deus, em sua infinita bondade, nunca deixa de nos chamar. Nunca é tarde para começar. André Luiz começou tarde. Não, começou na hora que ele conseguiu. Enquanto houver vida, existe oportunidade de renovação. Isso nos consola. Deus está nos esperando sempre. Não importa quantos erros nós tenhamos cometido. Vemos André Luiz, né? Importa o que fazemos a partir do momento em que compreendemos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembra disso? Aí entra o conhecimento do Evangelho, da lei de causa e efeito, e tem lá no capítulo 6 do Evangelho aquela frasezinha, né? Nascemos para crescer moralmente. Essa é a base dos trabalhadores da vinha, a reforma íntima para o trabalho na moralidade. O trabalho da vinha. A vinha simboliza a obra de Deus. Não esqueçamos que é uma parábola. Trabalhar na vinha do Senhor significa que devemos entender que precisamos trabalhar. A evolução do nosso espírito só acontece através do estudo, do trabalho. A vida ociosa não nos faz crescer. É o que está no texto. O trabalho na vinha é praticar a caridade, é servir ao próximo. Lembramos daquela frase lá, quando a gente era criança, ainda já dizia: quem não vive para servir, não serve para viver. Tem a reencarnação inútil, isso a gente aprendeu agora no Espiritismo. Lembram da Margarete falando aqueles espíritos que são mortos-vivos, os drogados, depressivos, que não estão mortos porque ainda estão ligados ao corpo físico, né? E não estão vivos porque não fazem absolutamente nada. Então, uma vida estagnada. E ainda eles precisam do auxílio de alguém. Esses são aqueles irmãos que passam na encarnação, que apenas passaram pela vida. Então é muito importante que a gente trabalhe, cresça, servir ao próximo, combater as nossas imperfeições. Esse é um dos maiores trabalhos da vinha, estudar, perdoar. Perdoar por quê? Né? Porque um espírito cheio de ressentimento é infeliz. Já viram alguém bravo, com revolta, com rancor no coração feliz? O espírito que não perdoa, que leva ressentimentos, rancor no seu coração, é infeliz. E o perdão limpa a alma da criatura. Estava analisando depois que chegamos na doutrina espírita, né? Quando alguém nos ofendia, tempo de criança, lá depois da aula, nós já batíamos um soquinho, né? Ainda bem que fui só eu, porque eu estudei lá em 1968, eu me formei no primário, então era mais antigo essas coisas, hoje não tem mais, né? Mas desde meio-dia que eu não vejo uma briga, uma hora na saída da escola, lá hoje estavam se provocando lá, então não evoluímos muito. Mas assim, o perdão, antigamente nos ofendia uma briga. Depois a gente soube que a gente tinha que perdoar.
Tá bom, eu perdoo, mas não quero mais pecado. E com o avanço do conhecimento espírita, a gente aprendeu nem guardar ressentimento. Olha assim, que pena, o irmãozinho ainda não aprendeu a se comportar direito. A mesma situação do tempo de escola, a situação no meio da vida e a situação hoje, a gente vai mudando a maneira de fazer. E se nós for analisar mesmo quem nos ofende, quem nos machuca, quem dá uma cortada no trânsito, quem passa uma rasteira no outro, nos negócios, nas coisas, é que ainda não aprendeu a moralidade. Então, você olha assim, ainda não aprendeu. A vida vai ensinar. Trabalho na vinha é amar sempre, principalmente, isso aqui é difícil, né, gente? Mas é a fonte do nosso aprendizado para chegar lá. Amar sempre, principalmente aqueles que aparentemente não merecem e que são os que mais precisam. Trabalhar na vinha é amar sempre. O verdadeiro trabalho espírita não acontece dentro da casa espírita. Trabalho na vinha, trabalho do espírita, ele acontece como? É pelo exemplo. Na família. Olha que de vez em quando, ainda bem que vocês nem têm cunhado, nem sogra, nem aquelas coisas dos parentes, né? Aquelas difíceis. Mas a gente tem, às vezes, algumas coisas que a gente tem que relevar. Não, mas eu sou espírita, eu vou entender ele e vamos perdoar. Ele ainda precisa se melhorar e eu também. Então, não vamos brigar. Ambiente de trabalho. Olha, a mesma coisa, na escola. Estava lembrando o tempo de escola, eu estudei primário lá quase 60 anos atrás. Gente, tem colegas que a gente tem saudade. Quando eu fiz contabilidade, a gente não saía para o recreio, a gente ficava estudando, montando aqueles planos de conta, fazendo balancete, um ajudando o outro para que a gente passasse de ano, aprendesse e entendesse aquilo. Meus primeiros colegas de trabalho, eu comecei a trabalhar em 68, olha, até 2020, antes da pandemia, eu visitava uns colegas de trabalho lá, isso 52 anos, 53 anos depois, pessoas que vale a pena conviver. Eu não gosto de trabalhar, não quero ir. Estudo, trabalho, ele nos faz crescer. Isso faz parte do trabalho na vinha do Senhor para nós tornarmos o mundo melhor, relacionamento bem na sociedade. Aqui é uma sociedade espírita. Onde houver alguém precisando de amor, vamos trabalhar, vamos dar um exemplo. Redes sociais hoje é uma oportunidade, tem publicações maravilhosas. Tem coisas que nos tiram do sério, mas tem muita coisa linda acontecendo. E a palavra do texto aqui, toda oportunidade de fazer o bem é um convite de Jesus. Todo bem praticado é trabalho na vida do Senhor. Como é fácil, né, gente? É só fazer o bem, não é coisa forte. Afinal, mas quem são os trabalhadores da última hora? Segundo Kardec, os trabalhadores da última hora são aqueles chamados para colaborar na grande renovação moral da humanidade. Renovação moral da humanidade. Qual é a filosofia que ajuda a gente a despertar para a revelação moral? Tem muitas que nos ajudam isso, mas eu aprendi muito com a doutrina espírita. Como nos ajuda a entender aquilo que Kardec coloca. Trabalhadores da última hora são aqueles chamados para colaborar com a renovação moral da humanidade. Trabalhadores da última hora são pessoas que compreenderam os ensinamentos de Jesus e decidiram colocá-los em prática. Mas esse chamado traz responsabilidade. Sim,
Nós temos que dar exemplo às nossas ações, pelo comportamento, praticar caridade, corrigir as nossas imperfeições e não criticar aquelas dos outros. Se nós aprendemos, eles também vão aprender, chegar o momento dele. Trabalhadores da última hora significa mais conhecimento. Fazer a reforma íntima e eliminando aquelas mazelas, aquelas imperfeições que nós temos e substituindo por outras. Quanto leva isso? Décadas, séculos, encarnações. Mas temos que ir trabalhando. Quanto maior a luz recebida, os trabalhadores da última hora, maior o compromisso de iluminarmos o caminho dos outros pelo exemplo. São os espíritas, os faróis a iluminar a transformação do planeta, não os outros, mas iluminando a nós mesmos. Eu estava vendo aquelas filmagens, para quem assiste futebol, um estádio de futebol. Deram uma apagada na luz e todo mundo acendeu a luz do celular. Ficou uma imagem muito bonita. Praticamente todo o estádio iluminado. Me chamou a atenção uma pequena fração. Havia falta de pessoas, de celular ou alguma coisa. Então, se nós queremos um estádio iluminado, todos nós temos que acender a nossa luz. Ficou uma falha lá. Então, não basta nós iluminarmos, querer aparecer os outros, temos que iluminar a nós mesmos. Não basta conhecer a doutrina espírita. Um dos grandes ensinamentos do capítulo é que não basta dizer sou espírita. Esse aqui é uma pegada no nosso pé, mas estava no texto lá. É preciso viver o espiritismo. Jesus nunca nos perguntou qual a religião que alguém seguia. Seja exemplo de amor, de fraternidade, isso que é importante. Ele perguntava, através dos seus exemplos, você ama, você perdoa, você ajuda, você serve, estuda. A transformação moral continua sendo o grande objetivo. Ah, mas eu sou espírita, né? Mas eu sou aqui, são poucos que batem assim, dizem eu sou espírita. Aí entra o perigo da vaidade espiritual. Os trabalhadores da primeira hora reclamaram. Eles acreditavam merecer mais. Eu lembrei daquele trecho sobre reencarnações do livro do Rigonati, sobre reencarnações merecem-na, segundo o texto, os que mais fizeram por merecer, e por isso a gente tem encarnações felizes, suaves, semi-felizes, aquelas que são da maioria, já passamos esse texto aqui, e temos também as dolorosas, consequências daquilo que nós fizemos. O universo tem uma lei tão justa que nós recebemos de volta aquilo que nós damos, aquilo que nós doamos. O perigo da vaidade espiritual representa um grande risco para todos nós, que nós acreditamos receber mais. E por isso que se diz que a grande chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. É nisso que temos que nos trabalhar. Às vezes pensamos, mas eu faço o evangelho há muitos anos. Estou na casa espírita faz décadas, né? Conheço muita doutrina.
Eu já vi tudo da doutrina espírita, eu já li o Nosso Lar, já assisti filme, já vi palestra do Divaldo, já li livro do Chico. Eu sou um conhecedor da doutrina espírita. Mas o tempo de trabalho não mede a grandeza do espírito. Não posso me cobrar a perfeição, mas posso me avaliar para ver onde eu devo melhorar. Lembramos-nos de Santo Agostinho, né? Toda noite, quando colocava a cabeça no travesseiro, refletia sobre como foi o meu dia. Então, o perigo da vaidade é muito grande. O que vale mesmo é a sinceridade do coração. Aí eu pensei, poxa vida, mas como é que estão os meus sentimentos? São fraternos, amorosos, ou ainda tenho ressentimentos lá no fundo, tenho raiva, tenho rancor? Como estão meus sentimentos? Humildade continua sendo uma das maiores virtudes. Preciso continuar evoluindo. Não sei tudo. Estamos estudando terça, né? Eu estive na segunda com o grupo de estudo Xanxerê. Apareceu uma situação, você pensa que sabe tudo. Na história, no livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, conta que um irmãozinho que tinha desencarnado, se afogado no mar, foi resgatado e recebeu assistência espiritual daqueles mentores, no caso que atendia era o mentor Hilário, mais a equipe espiritual com André Luiz e outros trabalhadores, inclusive encarnados, e o irmãozinho no plano espiritual não tinha como tratar. Foi tentado todas as alternativas. A única maneira para que aquela criatura que sofria no plano espiritual e não conseguiam reduzir significativamente as dores dele era uma reencarnação. Um novo corpo teria oportunidade. E pelo que deu para entender do texto, teria uma encarnação não muito longa. E ele recebeu da madrasta dele na vida, porque durou, não fazia muito tempo, a bênção de ser filho dela. E ela acolheu para que ele voltasse à carne, para que sofresse menos. É bem interessante aqui. Então a gente pensa que sabe tudo, de repente vê uma situação, poxa vida, a gente acha que lá no plano espiritual resolve tudo. Olha a importância que tem a encarnação que nós estamos vivendo, para nós estamos encarnados, para vocês que estão lá, que mais tarde veio aqui, né? Isso é muito importante. Nossa, na parábola, o salário prometido não é o pagamento cascaio, não é o dinheiro. É a paz na consciência. Esse é o mais importante salário que nós podemos ter. Uma consciência atormentada pelo remorso. Consciência atormentada pelo remorso tira a alegria de viver. O salário prometido é a alegria de servir. Quando não serve, perde a oportunidade de ser feliz. Crescimento espiritual. Aqui, a doutrina espírita e tantas filosofias que tem, que nos permite melhorar o nosso conhecimento para melhorar nossas ações. Ai, que beleza isso. Salário prometido é aproximar-se de Deus, crescer espiritualmente para aproximar-se do Criador. Quando nós temos um surto de raiva, de dor, de ressentimento, vou pegar e vou esganar. Você escurece as tuas energias. Você se deixa levar
pela onda de rancor que tomou conta do teu coração. E as tuas energias escurecem. Nesse momento você está se afastando das energias da criação que são puras, limpas. Você está indo para conviver com os umbrais baixos pela tua produção energética. Orai e vigiai sempre. Então é muito importante, aproxima-se de Deus pela oração, pela ação, pela caridade. Quando fazemos o bem, somos os primeiros beneficiados. Essa é a lei de retorno que a gente fala, né? Que temos que usá-la ela a nosso favor. Quando fazemos o bem, somos os primeiros beneficiados. Toda caridade transforma quem recebe, mas transforma mais ainda quem pratica. Estava lembrando de um fato que aconteceu. Se você pega um irmãozinho que está em dificuldade, por mais brabinho que ele seja, estando infeliz, estando em dificuldade, e você o acolhe, o abraça, o auxilia, esse irmãozinho vai te respeitar sempre. Porque ele, mesmo tendo um instinto agressivo, aquele que o ajudou, no momento da dificuldade, que o tratou com carinho e com respeito, ele não vai agredir. Então, pelo exemplo, a gente consegue, sabe? Aplicação prática da parábola. Podemos perguntar, lembrei da palestra da Eugênia aí, tenho medo de Deus? Não quis que nós respondesse, né? É muito individual a cada um. Eu estou atendendo ao chamado de Jesus? As minhas ações têm ajudado no trabalho da construção de um mundo melhor? Aplicação prática. Tenho sido paciente com aqueles que estão começando, aqueles trabalhadores da última hora que estão chegando no meu trabalho, na minha escola, na sociedade que eu faço parte. Estamos o acolhendo e entendendo que nós temos mais conhecimento que ele, aparentemente. Julgo os outros ou acolho as suas dificuldades? Tenho feito a minha parte dentro das minhas possibilidades? Hoje eu não estou bem, hoje eu estou com preguiça, hoje não vou fazer. Na vinha do Senhor, ninguém é pequeno demais para servir. E olha o que é citado aqui para servir na vinha do Senhor. Uma palavra amiga, uma visita, um abraço, uma oração, uma atitude de perdão. Tudo isso faz parte do trabalho da vinha do Senhor e nem precisa de cascaio. Aqui ele usou outro termo monetário, né? Mas nem precisa de cascaio para fazer isso. Olha bem, palavra amiga, visita, um abraço, uma oração por um irmãozinho que está em dificuldade, uma atitude de perdão. Gente, como é fácil, né? Poxa. No capítulo 20 do Evangelho, então, nos convida a abandonar comparações. Na vida espiritual não existe competição, existe cooperação. E eu estava me perguntando, o irmão que chega agora no nosso trabalho, imagina, né? Eu trabalhei 42 anos, sai um, vem outro e tudo, e você tem que dar carta de novo, como diz o jogador de baralho, né? Vamos ensinar, vamos ajudar o irmãozinho para que ele possa nos ajudar, porque ele tem que compreender a função. Nós o acolhemos, em pouco tempo ele se desenvolve, cresce dentro da casa e vemos com bons olhos isso quando ele chega. Eu tive isso, eu era formado em contabilidade e os outros fiscais que me acolheram
tinha uma certa dificuldade, porque a formação deles era menor e eu entendia melhor da coisa. Mas foi tão gentil, foi tanto assim que eu perdi uma mistura de pais e amigos quando eles voltaram para o plano espiritual, porque aquela amizade durou até hoje. Ah, mas eu tenho 20 anos na empresa ou na casa espírita, e chega alguém aqui e já está pondo ideias, coisas que eu levei décadas para fazer. Como vemos isso? Temos restrições, aqueles que põem uma ideiazinha nova na nossa cabeça, no nosso local de trabalho. Chega aquele cunhado na nossa família, aí você assa a carne nessa altura, você pôr assim, assa mais rápido. O que esse cara quer se meter aqui, eu asso carne para 20 anos? Não, você passar um papel alumínio, eu aceito a sugestão dele? Ou meu orgulho, meu egoísmo diz que só eu sei fazer? Então, temos que ver o nosso nível de orgulho, de egoísmo para isso. Porque a gente sabe que cada espírito tem o seu nível de aprendizado. Quantos irmãozinhos estão descendo agora, reencarnando para nos ajudar num processo que nós achamos que está bom, mas que pode ser muito melhorado ainda. Então, né? Cada espírito tem o seu tempo de aprendizado. Eu lembro quando comprei o celular, era tipo uma caixinha de plástico assim, que ponhava no bolsinho da caixa jeans assim, e eu não entendia direito aquilo, eu chamei a minha neta, tinha uns 13, 14 anos na época. Carolina, faz favor, ajuda o vô aqui. Vô, é assim, assim. Mas, por favor, deu 22 toques no teclado lá e eu não entendi 3. Vamos começar de novo. Essa é a nova leva de espíritos que vem. E eles vão nos ajudar na casa espírita também. Então, temos que estar atento a isso. O importante é não desperdiçarmos o tempo presente, nem as possibilidades de trabalho. Como nos ensina Jesus, o Senhor continua chamando os trabalhadores todos os dias. E nós precisamos chegar até o Senhor, né? Que possamos responder: Senhor, estou aqui, eu quero te servir. Temos que estar disponíveis. Que possamos sair daqui, gente, renovado, conscientes de que nunca é tarde para recomeçar, né? Que a vinha do Senhor tem muito trabalho para ser feito e nós estamos com a oportunidade de servir. É isso que nós temos. Que possamos acolher, recolher cada irmão que acorrer ao trabalho da vinha do Senhor. Eu considero essa casa uma casa de trabalho da vinha do Senhor. Para fechar, eu vi hoje postado num grupo, a gente está indo para a quinta dimensão. E a frase era, abre aspas, a quinta dimensão não fica depois das estrelas, fica depois das limitações que carregamos dentro de nós. Vamos lá para outros planetas. O acesso à quinta dimensão está em eliminarmos as limitações que carregamos dentro de nós. Que sejamos trabalhadores da vinha do Senhor. Muito obrigado. Então, depois das ótimas palavras que o Valmor compartilhou conosco, né? Compartilhando os seus estudos e nos fazendo perceber o quanto é importante a gente buscar cada vez mais nos transformarmos a nossa intimidade, para que tudo ao nosso redor se torne cada vez melhor. Acredito que vem de nós, que a luz que Deus irradia em nós, que Jesus buscou
trazer à tona dentro de cada um de nós, ela vai transformar sim o nosso mundo e a gente, com o trabalho de cada um, vai encontrar dias melhores. Vamos fazer uma prece então para agradecer esse momento? Obrigada, Senhor, pela tua luz, pela tua paz. Obrigada por estarmos aqui aprendendo cada vez mais. Obrigado por permitir-nos errar e reaprender, continuar e evoluir a cada dia. Que nós possamos ser, sim, trabalhadores da última hora e que possamos trazer à tona essa luz que brilha e que pode contagiar todos ao redor. Que o nosso coração esteja sempre em paz e lúcido para aprender e levar adiante os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que Deus abençoe, que Jesus abençoe, que a nossa espiritualidade amiga nos acompanhe em cada momento do nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor.